o professor hidrólogo Fernando Fam, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde, professor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, PG. Boa tarde, professor. Professor, chegamos ao 4º dia seguido com o Guaíba acima dos 5 metros. Lembrando que a cota de inundação no cais é de 3 metros. Hoje, praticamente o dia todo aí na faixa dos 5,25, 5,26, agora 5,23. Quais as perspectivas para os próximos dias? Perspectivas da nossa previsão, que finalizamos ela à 1h hoje, é que vamos nos manter acima dos 5 metros nos próximos 2, 3 dias. Então é mais ou menos a mesma coisa da previsão de ontem, né? Só que agora andamos um dia para frente, tá? Pode ser então até quinta ou sexta-feira nos 5 metros ainda? É, isso. Não. Isso, até quinta, desculpa, isso aí, até quinta ou sexta-feira, né? A expectativa é que a gente vá cruzar essa linha para baixo dos 5 metros, tá? Tá. E, professor, tem chuvas previstas aí para os próximos dias, semana que vem, mas dificilmente deve voltar a subir, né? Bom, já vou chegar lá, tá? PG, se tu me permite, fica à vontade. Primeiro eu vou dar uma perspectiva, assim, até os 4 metros, né? A gente teve uma pequena alteração, a gente esperava chegar mais perto dos 4 metros, eu falei ontem, né? No final de semana, segunda-feira, só que agora a gente tem uma expectativa já que os 4 metros vão ser atingidos com mais tempo, né? Isso já seria talvez na terça-feira ou quarta-feira da semana que vem, tá? E aí vem agora que o PG falou, né? Se chover, né? E esse final de semana vai ser bem importante para nós, né? Estarmos todos de olho na chuva. Se chover o que está sendo previsto nas bacias do Rio Taquariantas e Jacuí, aí a gente pode ter o que a gente chamou hoje de repique, né? Que é um segundo pico da cheia e, inclusive, voltar para próximo dessa cota dos 5 metros. E, professor, e o escoamento dessa água toda que a gente vê na cidade, região central, né? O centro histórico, Menino Deus também, Cidade Baixa... Qual é a perspectiva de vocês, que leitura vocês fazem sobre o tempo que ela deve levar para sair, para escoar de fato? Isso é coisa para 5 dias, 10 dias, 15 dias? Dá para ter uma ideia nesse sentido? Claro que depende um pouco das casas de bombas, né? O que vai ser ligado de novo, quando vai ser, mas o que o senhor pode falar para a gente em relação a isso? São duas variáveis, né, que vão agir. Uma da natureza, que é justamente, né, agora esse tempo que o Guaíba vai demorar para baixar, né? E também a elevação dos locais, né? Porque, assim, onde tem... Vamos pegar um exemplo, né? Menino Deus. Tem um local que tem uma elevação de 30 centímetros de água. A pessoa consegue medir ali. Ela chega, tá batendo na canela dela, tá 30 centímetros de água. Quando o Guaíba baixar 30 centímetros, esse local ele vai baixar 30 centímetros. Aí vai estar seco de novo, tá? Na medida que isso for progredindo, daí vai entrar a segunda variável, que é a variável humana, né? O DEMAI vai talvez se sentir em condições de ligar uma estação ou a Equatorial energizar, né, uma estação de bombas e colocá-la para rolar de novo. E aí a gente vai ter uma diminuição em todo o bairro, né, no momento que isso for possível de ser feito. Mas eu entendo que esse segundo momento, né, essa ação mais humana, ela depende de primeiro a gente conseguir baixar a água naturalmente, né, nessas áreas, até porque depois que a gente desligou a bomba e tudo ficou inundado, é muito difícil que a gente vai religar essa bomba para conseguir extrair toda essa água rapidamente dentro dos bairros. Ontem eu recebi um questionamento de ouvinte, que é o seguinte: a água, a maior parte entrou pela tubulação que deveria ser a drenagem da cidade, para jogar água para fora. Como o Guaíba estava muito alto, com pressão, o Guaíba, sem as bombas, foi entrando pelo subterrâneo e saindo nas bocas de lobo, invadindo as ruas. E daí o questionamento é assim: o quanto é importante a gente ficar monitorando o nível? Por que é importante saber se está em 5 ou está em 4 ou vai chegar em 3? Bom, para quem está na cidade nessa situação, é porque tudo está conectado. O princípio dos vasos comunicantes que a gente aprende lá no colégio, né? Então, todo o sistema ele está conectado. Quando o Guaíba baixar, a água dentro da cidade vai baixar junto, porque tudo está conectado agora. Então, se você está, né, com
meio metro de água no seu prédio, quando o Guaíba baixar meio metro, no seu prédio vai baixar meio metro também, pelo princípio dos vasos comunicantes, né? Com essa variável importante que é a do sistema de bombas. Se as bombas funcionarem, a chance de esvaziar um pouco mais rápido aqui dentro é maior, é isso? Claro, exatamente. Daí, quando as bombas funcionarem, aí isso vai ser acelerado, né? E em alguns locais a gente tem algumas casas de bombas ainda operam, né? Algumas poucas, né? Inclusive no bairro onde eu moro, que é perto aqui do Julinho. Então, a gente acompanha essa operação, quem é residente aqui do bairro, mesmo que eu, né? O operador da casa de bombas, ele fica olhando a rua, quando a rua começa a inundar, ele vai lá, liga a casa de bombas e aí a rua esvazia, né? E aí eu tenho aqui grupos de WhatsApp com os moradores e o pessoal relatando, agora esvaziou, né? Quer dizer que o operador ali ligou, né, a casa de bombas. Então é isso, quando liga, ela vai acelerar esse esvaziamento. Certo. E, professor, essa água que está se espraiando ainda pela cidade, ela pode avançar mais para novos bairros? O senhor falou aí, o senhor deve morar no bairro Santana, talvez, nessa região. Tem chance de avançar um pouco mais ou, em princípio, para aí onde a gente já está vendo? Os locais que podem ainda ser afetados são os locais onde as casas de bomba ainda operam, se elas pararem de operar. Basicamente, esses são os locais que ainda podem ser afetados em Porto Alegre pela água do Guaíba. E o senhor acha que a possibilidade delas pararem de operar é pequena, é razoável, é grande? Bom, essa pergunta é um pouquinho difícil para mim responder, porque ela depende. Houve um corte agora na comunicação com o professor, mas agora sim, voltou, professor. Depende... desculpe. Tá. Depende da condição ali dos equipamentos. Eu não sei se as bombas estão pleno, né? Tem manutenção. Eu realmente não sei informar. E também depende um pouquinho da alimentação, né? Da energia elétrica. Então, assim, se por algum motivo ficar sem energia, né? Essa casa de bombas, então a gente vai também tendo ela parada, né? E aí vai inundar as áreas. Então, só resumindo, Stout, não deve avançar mais desde que essas casas de bomba que hoje funcionam continuam operando. Assim como aconteceu ontem, né? Quando começou a avançar a Cidade Baixa Menino Deus, quando a casa de bomba deixou de operar. Daí a água começou a entrar exatamente onde deveria sair, ela estava entrando, que era pelo sistema de bueiros, estava avançando para as ruas. Professor, uma pergunta feita ontem por ouvinte aqui pelo WhatsApp, eu repasso para o senhor hoje, né? O senhor conversou já conosco ontem. Hoje faz diferença ter o muro e o dique, assim, na situação que a gente está na cidade hoje, o muro e o dique ainda dão alguma proteção ou a água do lado de dentro é o equivalente à água do lado de fora? Hoje, os únicos locais que fazem diferença são os locais que têm essas casas de bombas operando ainda, tá? Os outros locais eles já foram nivelados com o Guaíba. Então, se não tivesse dique, nós teríamos exatamente a mesma mancha de inundação. Só não tem a correnteza, no caso que tem a correnteza maior no Guaíba, poderia causar uma destruição maior ou não? O dique, quando a gente pensa em correnteza, ele ajuda um pouquinho, assim, mas na verdade o que freia mesmo a correnteza estando entre as edificações, né, a água ela corre muito mais devagar. Então, assim, é a cidade em si que faz a água correr mais devagar, né? O Guaíba é bem no meio dele, por isso que se discute muito, né? Guaíba é um rio, Guaíba é um lago, porque bem no meio dele ele tem um canal profundo com muita correnteza. Tá. E mais perto das margens a gente tem mais atrito, daí agora na inundação nas áreas inundadas, né, tem bastante atrito com edificações e tudo mais, e aí a gente tem baixíssima correnteza. Tá, para finalizar, professor, então o senhor atualizou acima dos 5 metros ainda entre quinta e sexta-feira, claro, dependendo sempre da chuva. 4 metros a gente amplia para terça ou quarta-feira da semana que vem, ainda o nível de 4 metros, que é muito também, né? 1 metro acima da cota de inundação. E daí eu chego para a cota de inundação, que é de 3 metros. Ontem o senhor disse que entre o pico de 1941, que foi 4 metros e 76 centímetros em Porto Alegre, e baixar da cota de 3 metros, foram 32 dias. Isso significa que nós poderemos ter um período tão longo assim para o Guaíba voltar a ficar abaixo da cota? Quais são as variáveis? Isso, Leandro. Então, assim, a nossa expectativa é mais de 30 dias com base nesse dado observado de 1941. Né? O quanto mais além dos 30 dias,
Como essa cheia é maior, eu espero que seja mais, né? Mas o quanto mais, eu não sei te precisar agora, a gente não tem previsão até lá, né? Temos essa projeção baseada no dado anterior. E tem uma outra variável que vai entrar agora na equação, que é, se de fato ocorrer essa chuva prevista, o pico pode ter o repique, né? E aí a recontagem dos 30 dias, ela pode recomeçar. Eu só acho importante a gente entender, professor, o que representam esses 30 dias, né, com a água acima dos 3 metros. É necessariamente uma cidade alagada? Eu acho que não, né? Eu queria que o senhor explicasse isso, por favor. Perfeito, PG. Assim, o retorno, ele vai ser gradual, né? Então, assim, digamos que não vai ocorrer a chuva, tá? Vamos assumir o melhor cenário, otimista, vai só esvaziando o Guaíba, tá? Então, os locais que são mais altos, que estão agora com 20 centímetros de água, quando a gente passar abaixo dos 5 metros, esses locais já vão estar secos. Daqui a uma semana, quando a gente chegar, né, lá nos 4 metros, então os locais que hoje estão com 1,20 m de água, eles vão estar secos. E aí a gente vai baixando, né? Os locais mais próximos do Guaíba, né, que estão com maiores profundidades de água, esses locais ainda terão lâminas de água, né? O mercado público ali, que fica muito próximo, né, do Guaíba, ele vai ser um dos últimos locais que vão esvaziar, né? Quando o Guaíba estiver em 3,5 metros, vai ter quase meio metro de água ainda dentro nas proximidades ali, dentro do mercado público. Se não, né? tiver, se não tiver as bombas, né? Se as bombas funcionarem antes, daí de repente consegue secar um pouquinho antes. Isso, daí se formos ativando as bombas nesse processo, aí vai secando antes, né? Aí vai secando antes. Perfeito, exatamente isso. Então, a gente tem que entender, assim, a nossa retomada, a nossa recuperação, né? Agora, da cidade, que vai acontecer de forma gradual, né? A água está toda conectada e ela vai gradualmente voltando para o Guaíba. Professor, para finalizar, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, dentro do possível, sobre, eu acho que é importante, Stout, sobre o nosso sistema de proteção, né, da cidade. Eu acho que não há dúvida de que o muro se mostrou eficiente, ele funciona de fato, né? Mas ele não funcionou da melhor maneira como poderia funcionar, me parece, professor, porque houve alguns problemas de manutenção muito claros, né? Na sexta-feira, quando eu fui ali no muro, quando era possível circular, naquela área... O muro, lembrando, é a menor parte do sistema de proteção, a área é bem pequena, a proteção é bem maior, tem os diques também, isso, por onde também entrou água. Eu queria que incluísse na avaliação do professor também o nosso sistema de drenagem, né? Que está trazendo água de volta para a cidade. Mas o muro, especificamente, a gente via muito claramente que nas comportas, nos portões, a água vazava pelo lado, né? Então tinha um problema de vedação muito claro. Aquela comporta que estourou ali, parcialmente. Exato, na região da Sertório, né? Ela já havia tido problema naquela enchente anterior. Ano passado. Então não houve uma manutenção, quer dizer, eu queria que o senhor nos desse essa leitura, professor, sobre... eu não quero fazer uma caça às bruxas aqui, dizer quem é culpado, enfim, mas acho que a gente vai precisar ter protocolos mais claros, né, para os próximos meses, para os próximos anos, porque essas cheias, elas vão retornar. É uma espécie de novo normal que a gente está vivendo. Perfeito, concordo contigo, PG. E, assim, uma coisa que nos afligia, quando eu falo nos afligia, são com meus colegas de trabalho, né, que a gente trabalha com hidrologia, é que os eventos, eles podem ocorrer a qualquer momento, né? E a gente viu muita discussão na mídia, né, sobre assim, vamos agora tirar o muro, novos projetos, né? Como vai ser o novo muro? Então a gente vê energia sendo investido nisso, né? E a gente falava assim, puxa, ok, né? Vamos discutir novos projetos, mas dá para, por favor, investir a mesma energia também na manutenção, na prevenção do muro enquanto ele é o nosso sistema de proteção, né? E a gente não via isso, não sei se não estava sendo divulgado, mas a impressão que a gente foi tendo é que não estava sendo investido de fato, assim, essa energia também, né, na conservação do muro, do sistema de proteção que existe hoje, né? E então, assim, claro, ele foi efetivo na cheia do ano passado também, em 2013, né? Mas esse ano, infelizmente, ele não protegeu até a cota 6. E ele deveria estar funcionando, deveríamos estar todos secos aqui dentro da cidade até a cota 6, né? E isso mostra para mim que alguma coisa estava errada, né? Alguma coisa estávamos fazendo errado e teremos que corrigir isso a partir de agora.